ideia aqui é tornar as refeições da semana o mais colorida possível. A ideia é fazer um bolinho de abóbora com filé de... Tem um truque que eu faço aqui para massa. Eu vou fazer um teste de... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ter dicas, receitas e um pouco da minha rotina. Eu quero mostrar para vocês como eu faço uso dos congelados e como ter uma organização alimentar facilita muito no dia a dia. E eu quero falar pra vocês também que esse vídeo ele vai ser dublado. Isso é porque eu tô com a minha garganta inflamada, então eu não consegui gravar com áudio nesse dia que eu fiz o vídeo. Mas eu garanto pra vocês que a qualidade das dicas, das receitas que eu passo pra vocês não vai afetar em nada, tá bom? Gente, pra essa semana eu não fiz nenhuma escolha específica, não fiz nenhum cardápio semanal, mas a ideia aqui é tornar as refeições da semana o mais colorida possível. Por isso eu peguei aqui frutas de diferentes cores, legumes de diferentes cores. Tô pegando um pão aqui também, mas é porque eu quero fazer aquele lanche congelado. Eu já guardei tudo, né? Não fiz nada de higiene, de organização. E só no dia seguinte eu fui mexer com isso. Eu realmente não tava muito bem, eu ainda estou me recuperando. Então a minha voz também não tá muito boa. E eu já vou começar aqui, ó, tirando tudo do pacote, tudo que veio do mercado, para mim poder fazer a higiene desses legumes. Maçã, abóbora cabotiã, inhame, manga, cebola roxa, berinjela, caqui e uva. É o que eu tenho aqui para essa semana. E já vou começar também colocando algumas coisas de molho no hipoclorito, né, na água com hipoclorito. E para começar eu vou deixar a maçã verde e a uva verde de molho por 5 minutinhos. Eu também vou aproveitar essa oportunidade que eu tô fazendo essa organização para dar uma limpeza na minha geladeira. Tem algumas coisas lá que tá passando da validade, eu vou dar uma olhada como tá a validade. E também passar um paninho na geladeira e organizar mesmo, né? Colocar tudo no seu devido lugar, de uma forma que fique fácil de achar. Prontinho, agora eu vou deixar aqui por 5 minutinhos essas frutas. Agora eu vou colocar essa abóbora aqui na panela de pressão por alguns minutinhos, porque a ideia é fazer um bolinho de abóbora com filé de frango desfiado. Feito isso, agora eu vou descascar os inhames e vou colocar eles todos cortados em cubinhos num saquinho, porque essa semana eu pretendo cozinhar feijão e eu vou colocar esse inhame para cozinhar junto. O inhame, ele é um ótimo anti-inflamatório, eu utilizava muito aqui em casa. Tem várias receitas aí na internet com inhame, dá pra fazer danoninho de inhame, usar leite do inhame e até o próprio inhame, viu, gente? Ele não tem gosto praticamente de nada, só é meio chatinho pra descascar aí, como vocês estão vendo, mas ele é um ótimo nutriente aí pra saúde. Então, pra criança, o ideal é que você misture em outras refeições, nem vai perceber que tá comendo legumes e também não tem gosto de nada. Então, assim, é uma forma de ter bastante, de acrescentar nutrientes na alimentação. Ah, e sobre a abóbora, eu coloquei ela na panela de pressão com casca e tudo. Eu já ensinei vocês como que eu faço para descascar a abóbora de um jeito bem facinho. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Agora eu vou tirar essa uva daqui dessa tigela e vou passar uma água na uva, na maçã. E também vou aproveitar para dar uma escorrida nessa água para secar essa uva aqui. Eu vou usar esse escorredor de folhas e ele é ótimo, viu, gente? Seca bastante essas frutas pequenininhas assim. Dá para utilizar para secar e seca muito bem. E a fruta, quando ela tá mais seca, assim, quando você vai guardar ela com casca, ela preserva por mais tempo se você guardar ela o mais seca possível. Agora é só transferir para um pote com tampa e guardar dentro da geladeira. E aí é só ir consumindo no decorrer da semana. É uma ótima maneira de acrescentar frutas, né, na alimentação, porque fica muito prático. Aqui em casa a gente gosta bastante de consumir uva. E principalmente no café da manhã, às vezes no café da tarde eu coloco também. No meio do dia as crianças estão com fome, ou às vezes o almoço ainda não está pronto, então eu sempre dou frutas para eles comer. É uma ótima oportunidade também para dar mais autonomia para as crianças. Aqui em casa eu estou estimulando as crianças a colocar essa comida no prato, a pegar as coisinhas que eles querem comer e guardar da forma certa. Então, estando lavado assim, eu fico mais tranquila. Eles mesmos põem na mesa, pegam o copinho, tiram o tanto que eles vão comer. E uma ótima forma de estimular aí o consumo de frutas. Gente, vocês perceberam que eu coloquei um pano embaixo da tábua e balancei ela para ter certeza que ela estava firme?
Uma dica muito boa que eu dou pra vocês antes de cortar qualquer alimento em cima de uma tábua, principalmente numa superfície lisa como essa, que no caso é minha mesa de vidro, é colocar um pano de prato embaixo, porque isso vai fazer com que a tábua fixe melhor e não escorregue, né? Evitando aí alguns riscos de acidente. Pessoal, eu tô só cortando essa maçã aqui por conta das crianças, principalmente por conta do Pedro, que ele tá com os dentinhos dele trocando, né, os dentinhos de leite, então essa questão de estar mordendo a maçã inteira para ele ainda tá um pouco difícil. Então eu vou deixar picadinha e tem um truque que eu faço aqui para a maçã não ficar preta quando você deixa ela cortada num pote na geladeira, que é colocar de molho na água com meia colher de chá. Aqui eu coloquei 400 ml de água para meia colher de chá, deixa por 5 minutinhos aqui de molho, depois é só secar com um pano de prato. Não precisa lavar, tá, gente? Ela não vai ficar salgada. Pode ficar sossegada. Seca com paninho de prato depois e só guardar no pote. Ah, e esse barulho que vocês estão ouvindo é o da panela de pressão. Eu vou deixar a abóbora ali por uns 15 minutinhos, só para ela dar uma cozinhada. Depois eu vou tirar a polpa dela e descartar a casca. Pessoal, também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, viu? Deixa um like, deixa um comentário, conta aqui pra mim o que vocês estão achando dessas dicas e se você já está participando do sorteio que eu falei no vídeo passado. Agora essa maçã, eu vou colocar ela em potinhos individuais que eu tenho aqui em casa, só que eu não vou congelar. Eu vou colocar só no refrigerador mesmo, assim as crianças podem ir lá pegar sozinha a hora que eles quiserem comer fruta. E ainda sobrou mais umas 2 ou 3 maçãs que eu vou guardar aqui na fruteira mesmo pra gente ir pegando durante o dia, porque não tem necessidade de estar picando. Gente, comprei caqui porque ele tava lindo no mercado, mas ele tá tão maduro, que eu acredito que eu vou acabar congelando uns 2 ou 3 para fazer geleia. Aí vocês não acreditam, não é que tinha um tomate no meio junto com os caqui na embalagem? Falei pra vocês que eu ia aproveitar para limpar a geladeira, né, gente? Na verdade eu vou organizar. Ela não tá suja, mas eu vou dar uma organizada, vou dar uma olhada nas validades aqui de alguns produtos, colocar cada coisa no seu lugar. Confesso que esses dias que as crianças ficaram ruins, eu também fico um pouco gripada. Então hoje eu acabei largando de mão um pouco, sabe? Não me atentando a isso. Mas eu vou colocar em ordem para começar essa semana muito bem. Manga, gente, manga é sempre um sucesso. Aqui em casa as crianças amam, eu e o marido também, a gente come bastante. E essa manga não estava muito madura, mas não tem problema, porque o calor que tá, em 2 minutos ela vai estar num ponto bom de comer. E só uma dica aí, para quem ainda não sabe, essa manga Palmer é aquela que não tem fiapo, tem quase nada de fiapo, tá? Aquela manga Tommy, ela tem muito fiapo. Berinjela, gente, meu plano para essa berinjela hoje é fazer ela empanada. Confesso para vocês que não é uma preparação que eu tô acostumada a fazer aqui em casa. Inclusive, hoje eu vou fazer um teste de congelar ela empanada. Eu nunca fiz isso e no próximo vídeo eu vou falar para vocês se deu certo. Se ficou com uma textura boa, eu vou contar pra vocês. Se não ficou também, vou contar, tá bom? E pra fazer esse empanamento, eu vou utilizar 2 ovos. Vou usar também esse flocão de milho aqui, que é muito usado pra fazer cuscuz. E vou usar um pouco de farinha de trigo. Vou bater aqui esse ovo muito bem batido. Temperar o floco de milho com pimenta do reino e páprica doce. Como eu pretendo fazer essa berinjela na air fry, então eu vou precisar hidratar muito bem esse flocão, que no caso eu vou hidratar com azeite mesmo, tá? Passa a fatia de berinjela no trigo, depois no ovo, depois no flocão. E aí é só colocar ali no prato. Você pode colocar direto na fritadeira, ou você pode levar para geladeira e colocar na fritadeira mais tarde, ou no forno, ou fritar no óleo mesmo, como você achar melhor. Mas como estamos falando aqui hoje de uma alimentação mais saudável, eu recomendo fortemente que você faça na fritadeira ou no forno. Gente, fatiei a cebola aqui no multiprocessador mesmo para ficar bem fininho, porque eu vou temperar ela com azeite, vinagre, limão, sal, um pouquinho de pimenta do reino, para deixar uma cebola temperada aí, para facilitar a produção de salada. Aqui em casa essa semana eu pretendo comer bastante salada, então facilita bastante, não precisa nem temperar a salada. O restante que ficou aqui no multiprocessador eu vou congelar para fazer refogado de diferentes formas. E a cebola por si só, ela já tem muita água, então aqui a gente vai tirar o máximo possível de ar desse saquinho para não juntar mais água. E agora, gente, fiz uma pausa pro almoço aqui e olha só o que é o meu almoço. Aquele quibe que eu mostrei para vocês que eu fiz na forminha, a couve já estava congelada, então eu só refoguei no alho
e eu tinha um arroz de ontem com ervilha. E foi o que eu almocei, gente, um almoço super nutritivo. Quero aproveitar que eu dei uma pausa aqui e falar com vocês sobre os comentários do vídeo passado, onde eu falei sobre o sorteio. Gente, muita gente comentando e olha, tem um pouquinho de paciência que eu tô respondendo todos. Aliás, eu tô amando ver os comentários de vocês e tô respondendo aos poucos, porque é muita gente. Mas eu gosto de ver cada um comentário e responder cada um, tá bom? Gente, enquanto isso, a abóbora já ficou pronta. Eu já misturei o frango desfiado que eu já tinha cozido também na mesma água da abóbora. Coloquei um pouco de farelo de aveia até dar o ponto da massa. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Não tem uma medida certa, tá? E aí você pode ou fazer algumas bolinhas, como se fossem uns bolinhos, e rechear ou com queijo ou com carne. Eu já recheei com queijo, fica muito bom. E essa receita você pode trocar a abóbora por batata doce, fica muito gostoso mesmo. Mas agora eu já misturei tudo, já deu um ponto bom. E agora eu vou colocar numa forma untada e vou levar pro forno. E depois que ele assar no forno, eu vou cortar os quadradinhos e vou congelar. Depois é só colocar na fritadeira e usar da forma que eu achar melhor, no café da manhã, no café da tarde. Mas é uma receita, assim, muito boa para almoço e janta. Deixa eu mostrar para vocês agora como fica a organização da geladeira. Prateleira de cima eu deixei as coisas do café da manhã. Ali eu tenho o patê, tenho o presunto, a mussarela que eu vou fazer aquele lanchinho. Na prateleira de baixo eu tenho alface, cenoura, tomate, ovo e algumas coisinhas para salada, como o palmito e a cebola temperada. Já na próxima prateleira eu deixei tudo que é fruta e o danoninho das crianças ali para ficar mais fácil para eles pegarem, tá bom? As frutas cortadas, o caqui, a manga, a uva. Nessa prateleira aqui eu costumo deixar coisas diversas, como açúcar, a cebola no azeite, tem uma massa de pastel ali que eu tô para fazer uma receitinha para vocês e gravar logo logo, gente, é uma dica muito bacana. E acredito que para a próxima semana eu já vou estar gravando para vocês. Olha só a cebola aqui que eu vou usar nas preparações que eu ainda vou congelar. Na gaveta ficou algumas rodelas de berinjela, né? Ficou o inhame também, que eu vou estar colocando no feijão, quando eu preparar o feijão essa semana. E tem um limãozinho aqui que eu gosto de guardar no pote para conservar um pouquinho mais. Para o café da tarde de hoje, gente, eu decidi que eu vou descongelar uma torta. Olha só, torta salgada. Eu vou colocar ela no forno. E eu faço dessa seguinte forma: tiro do freezer e levo direto para o forno. Aqui eu tô colocando nessa minha forma de pizza, que é veinha de guerra. Olha a situação que ela tá. E já coloquei no forno, agora eu vou passar um cafezinho aqui. E vou deixar a mesa do café prontinha antes de buscar as crianças na escola. E esse foi o nosso lanche da tarde, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas aqui no comentário, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.